Orientar para evitar o erro. Mais de 300 pessoas participam de evento técnico no Tribunal de Contas. Saúde, educação e combate à corrupção são temas de encontro nacional do Ministério Público de Contas. E você sabe qual é exatamente o papel do MPC? Confira a partir de agora. Está no ar o TCE Notícia. Olá! A gente começa o programa de hoje com o julgamento das contas públicas. Vamos aos resultados das últimas sessões. As contas consolidadas da Prefeitura de Novo Alegre, referentes ao exercício de 2015, tiveram parecer prévio pela rejeição. Já as contas de ordenador de despesas das prefeituras de Carrasco Bonito, São Salvador e Esperantina, do ano de 2014, foram julgadas irregulares. Também foram consideradas irregulares as contas de ordenador de despesas de 2014 das câmaras municipais de Aurora do Tocantins e de Palmeirópolis. Vamos às contas julgadas regulares com ressalva. Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins, 2015. Câmara Municipal de Cachoeirinha, 2014. Agência Tocantinense de Notícias, do mesmo ano. Prefeitura de Arapoema, de 2013. Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer de Araguaína, também de 2013. Do mesmo ano, Câmara Municipal de Silvanópolis. E Secretaria Estadual da Saúde, de 2012. E agora, as contas consideradas regulares, todas referentes ao período financeiro de 2015. Câmara Municipal de Monte Santo, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Paraíso do Tocantins, Fundação Municipal de Meio Ambiente de Palmas e Secretaria Municipal de Finanças de Paraíso do Tocantins. E um despacho da 6ª Relatoria do Tribunal de Contas determinou o prazo de 5 dias úteis para que a Prefeitura de Palmas e a Câmara Municipal apresentem documentos sobre a lei que criou o Habita Palmas, um plano de incentivo à política habitacional da capital. De acordo com a determinação, existem problemas graves, como o não cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, nesse caso de renúncia de receita. Os detalhes estão no site www.tce.to.gov.br. Chegou ao fim a série de eventos para orientar os jurisdicionados, que são as pessoas que devem prestar contas ao TCE. Foram diversos temas discutidos, mas um detalhe foi bastante destacado: maior transparência para que o cidadão acompanhe cada centavo gasto pela administração pública. Mais de 300 pessoas acompanharam a oficina técnica de orientação realizada pela 4ª e 5ª Relatorias do TCE. Entre os participantes, prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, secretários municipais, além de outros membros da equipe de gestão de 50 municípios do estado. A oficina de hoje encerra uma série de encontros realizados pelas relatorias do Tribunal de Contas. O objetivo é orientar os agentes públicos. É de suma importância, a gente aprende muito e valoriza o nosso trabalho também, né? No total, foram realizadas 5 oficinas para abordar temas relevantes, como os portais da transparência. O aviso foi claro, já que o Tribunal de Contas fixou novos valores de multas quando houver irregularidade nos portais. São R$ 6.000 ao gestor que não disponibilizar o portal da transparência e R$ 3.000 para aquele que divulgar informações em desconformidade com a lei. A elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual, também foi tema de palestra, assim como as irregularidades recorrentes em processo de auditoria. Quem participou também pôde fazer perguntas. A oficina ainda foi uma oportunidade para ouvir recados importantes de membros do tribunal, além de tirar dúvidas diretamente com os representantes das relatorias. Afinal, a intenção aqui é orientar para evitar erros e possíveis prejuízos para a população. Eu acho interessante e muito positivo, porque você tem como ter informações, agregar conhecimentos e, além de tudo, você tem o respaldo do Tribunal de Contas, que nós não vemos o Tribunal de Contas como aquela autoridade que você tem que ter um receio. Pelo contrário, você percebe que vocês são, trabalhando junto com o Tribunal de Contas, o serviço é bem feito e atendendo a legislação. Procuradores de contas de praticamente todo o país se reuniram em Palmas para o Fórum Nacional do Ministério Público de Contas. Antes da abertura oficial do evento, 2 reuniões importantes foram realizadas. As bandeiras nas mesas indicam
Procuradores de contas de 22 estados, mais o Distrito Federal, prestigiaram a programação do 9º Fórum Nacional de Procuradores do Ministério Público de Contas. 2 reuniões integraram a programação. A primeira delas foi a do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas. A ideia dos procuradores gerais com essas reuniões é exatamente fortalecer a atuação do Ministério Público de Contas. Procuramos pautas que são nacionais e que requerem essa atenção especial dos procuradores gerais de contas. Então, nesse nosso encontro está sendo debatido estão sendo debatidos temas da mais alta relevância para a nossa atuação, como, por exemplo, a questão da autonomia do Ministério Público de Contas, a questão da melhor forma de prestação desse serviço à sociedade, com procedimentos que eles sejam procedimentos que respeitem a legalidade, a transparência. Estamos debatendo a melhor fiscalização dos recursos da educação. Enfim, são pautas realmente nacionais que interessam a todo o Ministério Público de Contas no país e que querem prestar melhores serviços à sociedade. As temáticas foram apresentadas por representantes do Ministério Público de Contas de alguns estados, mas todos puderam participar com experiências e opiniões. É muito importante que os líderes dos Ministérios Públicos de Contas em todo o Brasil estejam juntos, pensando estratégias, trocando experiências, compartilhando os desafios, pois assim há a possibilidade de você melhorar o seu trabalho, melhorar a maneira como você lida com as situações da sua realidade em cada estado. O TCE Tocantins também sediou a Assembleia Geral da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, a AMPICOM. Na oportunidade, foram deliberados os próximos passos a serem desenvolvidos. A gente trata questões estratégicas para o Ministério Público de Contas. Há hoje várias PECs tramitando no Congresso Nacional, tratando de reforma dos tribunais de contas. E nós temos interesse nessas PECs, né? Qual o papel que será reservado ao Ministério Público de Contas, né? Qual a nova fórmula de desenho dos tribunais de contas, do controle externo, né? Nós somos atores que temos interesse nesse tema e queremos participar da discussão. E após as reuniões, foi realizada a abertura oficial do fórum. Vamos conferir. A mesa de honra da abertura do 9º Fórum foi composta por representantes da Associação Nacional do MPC, do Conselho de Procuradores Gerais de Contas, do Instituto Rui Barbosa, do TCE e do MPC Tocantins, além de outras autoridades estaduais. E tudo bastante objetivo, já que na sequência o público conferiu a primeira palestra do evento. O procurador do Ministério Público de Contas do TCU, Júlio Marcelo de Oliveira, falou sobre o trabalho do MPC na gestão pública. Para ele, o MPC exerce o controle externo ao lado dos tribunais de contas. Tem o papel de ser o fiscal da lei, os olhos da sociedade, fazendo a defesa de direitos importantes, como a saúde e a educação. É um evento de envergadura nacional, no qual está participando todos os procuradores de conta do Brasil afora, discutindo temas relevantes como saúde, educação, indisponibilidade dos bens nos tribunais de contas e assim outros temas que serão debatidos no dia de amanhã. E as palestras e debates continuaram no dia seguinte, com foco na atuação do MPC no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. A parceria com o Ministério Público Estadual também foi abordada. Outra temática foi a indisponibilidade de bens. Discussões sobre a saúde tiveram destaque. Os problemas do SUS e a necessidade de utilizar melhor os recursos destinados à área foram apresentados pela Procuradora de Contas de São Paulo, Hélida Graziani Pinto. Segundo ela, falta planejamento e isso leva à má qualidade da gestão. Para encerrar, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, César Miola, falou sobre a atuação fundamental dos órgãos de controle para incentivar o cumprimento dos planos de educação. O importante a destacar é o compromisso dos tribunais de contas do Brasil com a concretização do Plano Nacional, dos planos estaduais e municipais de educação. São, no PNE, 20 metas e mais de 200 estratégias, envolvendo as mais variadas iniciativas a serem desenvolvidas pelo poder público brasileiro. Como os tribunais de contas têm uma ação de fiscalização que envolve auditorias, inspeções, o trabalho de acompanhamento pedagógico e preventivo, a sua possibilidade de indução em relação à concretização
concretização dos planos é muito grande. Ele explicou que existe um grupo de trabalho fomentado pela Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Barbosa, que possui um projeto de monitoramento e emissão de alertas. Uma grande base de dados com informações do Censo Escolar e do IBGE para verificar a realidade e a necessidade de criar, por exemplo, mais vagas escolares. MPC e Tribunais de Contas atuam juntos não só para fiscalizar, mas para ajudar a melhorar a qualidade da educação e garantir que todos em idade escolar estejam frequentando a sala de aula. As habilidades que não foram estimuladas e desenvolvidas no momento próprio, nos primeiros anos de vida, sobretudo até os 3, e há estudos científicos que mostram a importância desse processo de acompanhamento e de estímulo na primeira fase da vida. Se isso não ocorrer na idade própria, não será reposto depois. Foi a primeira vez que o TCE Tocantins sediou um evento nacional do Ministério Público de Contas. As discussões são avançadíssimas, né? A preocupação em melhorar, a preocupação em fazer um trabalho em conjunto, Tribunal de Contas e Ministério Público. É uma situação de discussão, afunilamento, independência e fazer com que realmente nós tenhamos representantes determinados no sentido de que o recurso público seja bem gerenciado, bem direcionado e principalmente bem aplicado. Essa é a preocupação do Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas. Pois é, você viu aí a preocupação do TCE e do MPC com o uso das verbas públicas. E se você ainda ficou com alguma dúvida sobre o papel do Ministério Público de Contas, dá só uma olhada nesse vídeo. Ministério Público de Contas, você sabe o que é? O Ministério Público é a instituição que defende os direitos dos cidadãos. E o Ministério Público de Contas é um Ministério Público especializado, que tem como missão ser guarda da lei e fiscal da sua execução. O MPC atua junto aos Tribunais de Contas para combater a corrupção e a má gestão do dinheiro público. Isso mesmo, o trabalho do MPC é garantir que as verbas públicas sejam usadas da maneira correta para levar serviços como saúde, educação, segurança e transporte de qualidade para a população tocantinense. O MPC do Tocantins é formado por um procurador-geral e 6 procuradores de contas, que atuam como verdadeiros fiscais do poder público. Um bom exemplo de como funciona esse trabalho é o cancelamento do reajuste de mais de 25% do IPTU de Palmas em 2017. Os procuradores do MPC constataram que a prefeitura não tinha autorização da Câmara de Vereadores e que o aumento era prejudicial à população de Palmas. Então, entraram com uma representação que foi acolhida pelo Tribunal de Contas e confirmada pelo Poder Judiciário, cancelando o aumento. Viu só como você pode contar com o MPC? Mas o MPC também conta com você. Se você souber ou desconfiar de algum caso de corrupção e mau uso do dinheiro público, faça uma denúncia. O MPC vai investigar e trabalhar para que seja feita justiça. Ou seja, se um gestor público realmente fez algo ilegal, o MPC vai atuar para que ele seja responsabilizado e punido, devolvendo aos cofres públicos os valores mal empregados. Esse dinheiro pode resultar em novas creches e postos de saúde, por exemplo. Ministério Público de Contas do Estado do Tocantins, controle externo da administração pública. E é com esse recado que a gente encerra o programa de hoje. Se souber de alguma irregularidade, denuncie. Anote o número da ouvidoria do TCE, 0800 644 5800. E a gente fica por aqui.